Olá, espero que você chegue aqui bem, com saúde, com seu coração leve e cheio de esperança. Eu sou Maria Aparecida de Oliveira, psicóloga clínica e facilitadora em comunicação não violenta, e hoje nós vamos falar de um assunto de interesse para todas as pessoas que exercem qualquer tipo de liderança. Seja você um líder de uma grande empresa ou do seu pequeno negócio, se você precisa alinhar algum assunto com a sua equipe de trabalho ou até mesmo na gestão da sua casa. Nós vamos falar sobre feedback. Como dar um feedback que se transforma num processo de aprendizagem e de crescimento do seu colaborador e de sua equipe? Quem é que nesse papel, em algum momento, não perdeu o sono porque lidera uma equipe e de repente você precisa conversar, ter uma conversa difícil com o seu colaborador ou com aquelas pessoas que contribuem com o seu trabalho? Chega o momento de ter aquela conversa. Alguém não entregou o resultado combinado, o prazo foi perdido, aconteceu um comportamento que é considerado inadequado para o local de trabalho e agora você está com aquela batata quente na mão. De um lado, você tem medo de ser bonzinho demais, passar a mão na cabeça, não falar nada e ver a performance da sua equipe cair, perdendo a sua autoridade. Do outro lado, você tem medo de ser o carrasco, de falar de um jeito duro, de magoar a pessoa e criar um clima de desmotivação e medo na sua equipe ou até correr o risco de perder o seu colaborador. A maioria das pessoas tenta usar aquela velha técnica do sanduíche. Você faz um elogio, enfia uma crítica no meio e termina com outro elogio. Mas vamos ser honestos, todo mundo já sabe que isso é uma técnica e que muitas vezes não sai do coração. Quando você começa o elogio, a pessoa ela já trava esperando que venha uma pancada depois. Qual que é o resultado disso? A pessoa sai da sala sentindo que não é boa o suficiente. E você sai sentindo que no fundo não resolveu o problema real como você queria. E se eu te dissesse que existe uma forma de ser extremamente firme com o problema e ao mesmo tempo você pode ser extremamente suave e respeitoso com a pessoa? Meu nome é Maria Aparecida, sou psicóloga clínica e facilitadora em comunicação não violenta. E hoje vamos levar a comunicação não violenta para o seu ambiente de trabalho. Eu vou te ensinar o algoritmo do Feedback CNV, uma ferramenta para corrigir rotas, engajar a equipe, transformar erros em combustíveis para o crescimento, sem dramas e sem melindres. O maior erro dos líderes na hora do feedback é achar que estão falando sobre os fatos, quando na verdade estão falando sobre julgamento. Quando você chama alguém na sua sala e você diz: "Fulano, você está muito descomprometido ultimamente. O último relatório que você entregou estava meio desleixado. Você precisa vestir mais a camisa da empresa." Você acha que está dando um feedback, mas o cérebro do seu colaborador está ouvindo um ataque pessoal. Descomprometido é um rótulo, desleixado é um julgamento. Vestir a camisa da empresa é vago e gera culpa. A neurociência explica o que acontece nesse momento. O cérebro da pessoa entra em um modo defesa, lutar ou fugir. A amígdala dispara. Ela para de ouvir racionalmente e começa a preparar uma defesa interna. Eu não sou desleixado. Eu estou sobrecarregada e ele vem me dizer que eu não visto a camisa da empresa. Está vendo o meu esforço. Nesse estado emocional, o cérebro racional se desliga, dá branco. Ou eu falo com as energias da emoção ou se cala e nenhuma aprendizagem vai acontecer. A única coisa que acontece é a ruptura do vínculo de confiança. A pessoa sai da sala obedecendo por medo, mas desengajada emocionalmente. Para o feedback funcionar, nós precisamos ter o cuidado necessário para não ativar o sistema de defesa do outro. E só fazemos isso quando nós removemos os adjetivos e focamos na realidade observável, no fato, conforme ele aconteceu. A CNV nos oferece uma estrutura de 4 etapas para dar um feedback que o outro consegue realmente escutar
e processar, porque o seu cérebro racional continua funcionando. Então, a primeira etapa é aprender a observar. Observar é o quê? Descrever o fato como ele aconteceu, sem julgamentos, sem rótulos, sem inferências. Seria mais ou menos assim: fulano, no relatório que você entregou ontem, eu notei que os dados da tabela 3 estavam desatualizados e havia alguns pequenos erros de português na introdução. Isso é indiscutível, é fato. É um fato. Não ataca o caráter da pessoa. A segunda etapa do processo é falar sobre os sentimentos, o impacto, como isso te afetou. No trabalho, muitas vezes, nós substituímos o sentimento pelo impacto no negócio ou na gestão. Quando eu vejo essas inconsistências no relatório, eu fico preocupada e insegura em apresentar esses dados para a diretoria. Terceira etapa é falar sobre as necessidades e os valores. O que está em jogo? Qual o valor da empresa ou da equipe não foi atendido? Então seria mais ou menos assim. Porque para nós, a precisão nas informações e a credibilidade da nossa equipe são valores inegociáveis. Eu preciso confiar que o material que sai daqui está pronto para tomadas de decisões. Nós não podemos correr risco. Quarta etapa é fazer pedido, um pedido de acordo para o futuro. Não peça coisas vagas como eu quero que você tenha mais atenção. Peça uma ação. Seria assim: para os próximos relatórios, eu gostaria de pedir que você fizesse uma revisão dupla nos dados antes de me enviar. Ou então que você me avisasse se o prazo estivesse curto demais, você pudesse me avisar. O que você acha disso? Como que nós podemos garantir a precisão dos dados? Você tem outra ideia? Então perceba que há uma diferença no tom, no modo, nas palavras. Você foi duro com o problema. As inconsistências nos dados não são aceitáveis, mas você respeitou a pessoa. Você não disse quem ela é, desleixada, irresponsável. Você falou sobre o que ela fez e como isso impacta a qualidade da entrega e do time. Isso convida o colaborador a sair da defesa e entrar na solução. Ela pode dizer: eu entendi, realmente eu deixei passar porque eu estava correndo com outras demandas. Eu vou ajustar o processo de revisão. A maior dificuldade é fazer essa separação entre fato e julgamento na hora da raiva. Por isso, a regra de ouro do feedback é: nunca dê feedback de improviso se você estiver emocionalmente abalado. Antes de você chamar a pessoa para conversar, pegue papel e caneta e faça um rascunho da realidade. Como é que seria isso? Escreva o que você quer dizer, do jeito que está na sua cabeça. Se tiver julgamento, adjetivos, coloque no papel. Depois você vai circular os adjetivos: preguiçoso, irresponsável, atrasado, bagunçado, ruim. Agora vem o desafio. Você vai lá e vai riscar os adjetivos e substitua cada um deles pela descrição da cena como uma câmera filmadora. Então você vai riscar atrasado, você vai escrever chegou às 9h15 ao invés de 9 horas. Vai riscar irresponsável, você vai escrever o fato: não entregou o projeto na data combinada. Você vai lá, se você escreveu grosso, você vai lá e risca o grosso e vai escrever: ele elevou o tom de voz durante a reunião. Vá para a conversa apenas com os fatos. Esse exercício simples vai baixar a sua adrenalina e vai aumentar drasticamente a sua autoridade e a eficácia da sua fala. Dar feedback não é sobre dar uma bronca, é sobre dar uma direção. A palavra liderar vem de guiar. Quando usamos a CNV, nós deixamos de ser aquele juiz que julga e pune o passado e nós passamos a ser o mentor que constrói o futuro. Uma equipe que recebe feedback claro, baseada em fatos e necessidades, é uma equipe que se sente segura, é uma equipe que confia. Ela sabe o que pode esperar, eles sabem o que se espera deles. Eles não precisam gastar energia tentando adivinhar o humor do chefe ou se defendendo de ataques pessoais. Eles podem focar toda a energia em fazer um trabalho brilhante. Isso vai aumentar o engajamento, a produtividade. Lembre-se,
Por trás de todo feedback difícil existe um desejo seu de ver a pessoa, de ver aquela pessoa e aquela empresa prosperarem. Use a CNV para que essa intenção positiva chegue ao outro lado sem ruídos. Se você lidera pessoas, ou até mesmo se lidera a organização de sua casa e quer aprender mais sobre como influenciar sem agredir, inscreva-se no nosso canal. Vamos ter alguns vídeos focados na carreira e comunicação profissional. Deixe o seu gostei se esse modelo de feedback fez sentido para você e compartilhe esse vídeo com o seu chefe, com seus sócios ou colegas de trabalho. Quem sabe vocês não criam uma nova cultura de feedback juntos? E me conta aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade hoje? Dar feedback para alguém difícil ou receber feedback sem levar para o lado pessoal? Até o próximo vídeo.